E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 26/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Copa da Alemanha. RB Leipzig contra Wolfsburg. Nos últimos 5 jogos, o RB venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Wolfs venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória para cada lado, 3-0 e 5-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa do Rei, jogo de ida. Real Sociedad contra Real Madrid. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Real Madrid venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com 2 vitórias de 2-0 do Real Madrid. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Brentford contra Everton. O Brentford é o 11º e o Everton o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Brentford venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 1 e perdeu 4. Ambas marcam não em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Everton venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, com uma vitória do Everton e um empate, 1-0 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Manchester United contra Ipswich. O Manchester United é o 15º e o Ipswich o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Manchester United venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Sofreu o primeiro gol nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Ipswich venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Nottingham contra Arsenal. O Nottingham é o 3º e o Arsenal o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Nottingham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Arsenal, 2-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Tottenham e Manchester City. O Tottenham é o 12º e o City o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Manchester City venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10.
mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes ano passado, 2 vitórias para cada lado, 1-0, 2-0, 2-1 e 4-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liverpool e Newcastle. O Liverpool é o primeiro e o Newcastle o quinto. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Liverpool e um empate, 4-2 e 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Itália, Juventus e Empoli. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Empoli empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Ambas marcam sim em 7 de 10. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 4-1 para o Juventus. Ano passado, elas se enfrentaram 2 vezes com 2 empates, 1-1 e 0-0. Palpite, casa vence. Copa da Holanda, PSV e Eagles. Nos últimos 5 jogos, o PSV venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Ambas marcam sim nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Eagles venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do PSV, 1-0 e 3-0. Palpite, casa vence. Copa de Portugal, Benfica e Braga. Nos últimos 5 jogos, o Benfica venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Braga venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Benfica, 2-1 e 3-0. Palpite, casa vence, empate anula. Copa do Brasil, Águia de Marabá contra Fluminense. Nos últimos 5 jogos, o Águia venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 3, empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, fora vence. Taça Libertadores, jogos de volta. Barcelona contra El Nacional. No jogo de ida foi 1-0 para o Barça. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o El Nacional empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Palpite, casa vence, empate anula. Nublense contra Boston River. No jogo de ida foi 1-0 para o Boston. Nos últimos 5 jogos, o Nublense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 6 de 7. Nos últimos 5 jogos, o Boston venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 4 de 5. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Corinthians e Central. No jogo de ida foi 1-1. O Timão é o grande favorito, mas só está pagando 1,8. Para mim, não compensa, então eu vou pular esse jogo. Liga Saudita, El Khalej contra Al Ittihad. O El Khalej é o 10º e o Al Ittihad o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Al Khalej venceu 1, empatou 2 e perdeu 2.
Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Al Ittihad venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Al Ittihad e um empate, 1-1 e 4-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.